Vamos ao nosso texto base para essa reflexão dessa manhã. A ideia é que a gente possa realmente refletir aí sobre a identidade da igreja. Eu não me ouvi aí atrás, certinho? A identidade da igreja como a noiva de Cristo. Tentar entender isso, né? Entender o que isso significa para a gente. Vamos ler Efésios 5, 22, a partir do verso 22. Todos acharam? Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Vamos orar. Papai, nós pedimos por espírito de sabedoria e revelação, para que possamos, lendo a sua palavra, entender esse grande mistério a respeito da união eterna entre o Cristo e a sua igreja. Pai, nos coloca nessa manhã dentro do seu plano maravilhoso, nos faz conseguirmos entender verdadeiramente qual é a grandeza daquilo que o Senhor está fazendo. Entender, Pai, qual é a posição que o Senhor tem para a sua igreja. E entender quais são as responsabilidades que estão atreladas a isso, Pai. Abre nossos olhos para enxergar a igreja como a noiva amada do seu Filho. É o que te pedimos essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, isso aqui é, como Paulo colocou, né? É um grande mistério. O que temos diante de nós aqui? O que temos diante de nós quando lemos Efésios 5, 22 a 32, um texto que aparentemente salta aos olhos por falar de casamento. É um texto que é muito usado em pregações de casamento e é um texto que, numa primeira olhada, aparenta estar tratando primariamente, e está, né? É um conselho para casais, mas um conselho para casais que se encontra dentro da carta mais mística que Paulo escreveu às igrejas. Uma carta onde Paulo vinha discursando, né? E pela graça de Deus iremos expor essa carta verso a verso aqui, nas próximas semanas que virão. Mas uma carta onde Paulo vinha expressando o desvendar do mistério a respeito de quem a igreja é. E aí ele faz esse momento, onde ele está falando de casamento, mas ele propõe, no meio desse texto sobre casamento, algo mais incrível, que é algo que vamos focar hoje. Hoje nós não vamos aqui focar em desvendar aqui as questões matrimoniais e práticas aplicadas ao casamento, mas sim aplicar essa proposta de Paulo aqui no final, de dizer que o grande mistério por trás da afirmação de Deus para Adão, lá em Gênesis 2, na verdade, da afirmação de Deus a respeito de Adão, né? Ali em Gênesis 2, de que é por causa disso que o homem deixa o seu pai e sua mãe e se une à sua mulher e torna-se uma só carne com ela.
Paulo está aqui afirmando que o grande mistério por trás desse texto não é algo que já é misterioso, que é o fato de que no casamento, homem e mulher se tornam um só. Isso é misterioso, isso é interessante, isso é maravilhoso. Mas o grande mistério desse texto não concerne a essa união do homem com a sua esposa. O grande mistério desse texto é que isso é primariamente a respeito de Cristo e da igreja. O grande mistério é a união real entre um corpo de pessoas que nós já vemos colocando aqui, né, o corpo de todos os redimidos, né, a família de Deus, aqueles que foram feitos filhos de Deus, e como eles são unidos como uma só carne com o Cristo, com o Filho amado de Deus, com o próprio Deus encarnado. Esse é o grande mistério. Então nós temos aqui algo que realmente é misterioso. Eu queria apontar, a gente vem falando nas semanas anteriores a respeito da igreja como o corpo de Cristo, a respeito da igreja como a família de Deus, a respeito da igreja como o edifício do Espírito. E olha que interessante, nós não temos no Novo Testamento, embora a gente fale muito da igreja como noiva, nós não temos no Novo Testamento um versículo onde Paulo, assim como ele explica, então a igreja é o corpo de Cristo e o corpo funciona assim. Nós não temos um versículo assim a respeito da noiva. Nós não temos um versículo que claramente ensine no Novo Testamento o que quer dizer a noiva, o que quer dizer a igreja ser a noiva do Cordeiro e o que isso significa na prática. Nós não temos esses versículos. Nós temos essas alusões, em especial essa alusão aqui em Efésios 5. Temos também quando Paulo fala ali aos Coríntios que ele está buscando apresentar a igreja como uma virgem pura a um só marido. Então nós temos alusões à realidade de que a igreja é a noiva de Cristo, mas não temos aqui esse mistério claramente desvendado. O próprio Paulo chama isso de um grande mistério. Agora, apesar de não termos isso claramente desvendado, nós sabemos que esse mistério está sendo aludido de Gênesis a Apocalipse. Nós temos a história da Escritura inteira, um foco em casamento. E a imagética, a imagem de um casamento, ela pode ser usada para enxergar a Escritura de Gênesis a Apocalipse. O que nós sabemos de fato? Sabemos que a Bíblia começa com o casamento, com um casamento. Logo nos primeiros capítulos nós temos Adão e Eva se juntando como uma só carne. Nós sabemos que ao fim das Escrituras, no Apocalipse, nós temos João descrevendo o casamento da noiva do Cordeiro com o Cordeiro. Então a Bíblia começa com o casamento e ela aponta para um futuro onde um evento cósmico final será um casamento. O casamento do Cordeiro, do Filho de Deus, do Cristo com a sua noiva. E sabemos que a igreja é essa noiva. Nós temos no meio das Escrituras o Deus encarnado, Yeshua, aquele que é a perfeita imagem do Pai, referindo-se a si mesmo como um noivo, em 2 ou 3 ocasiões. E dizendo a respeito de um casamento. Então, em uma ocasião, determinada ocasião, ele é perguntado a respeito de por que os seus discípulos não jejuam, e ele responde, não é lícito que os convidados jejuem enquanto o noivo está presente, os convidados de um casamento. Mais à frente, ele fala que o reino dos céus é como um pai que convida todos para o casamento do seu filho. Então, há uma imagem, há uma história de um casamento sendo tratada em toda a Bíblia, do começo até o fim. O que mais nós sabemos sobre isso? Sabemos que Deus, ao fim das Escrituras, está se casando com o seu povo. E em todo o Antigo Testamento nós podemos ver esse desejo de Deus de ter um povo para ser um povo de sua particular propriedade. Gente, por que eu estou fazendo essa volta toda? Para que nós possamos compreender o que significa dizer que somos a noiva do Cordeiro. Para que nós possamos entrar, e eu espero conseguir ter tempo
de entrar nos aspectos práticos do que significa sermos a noiva do Cordeiro. Nós precisamos compreender que essa expressão noiva do Cordeiro, ela só faz sentido, por isso Paulo não fala muito a respeito disso, ela só faz sentido porque nós estamos incluídos numa história de amor que já começou lá atrás e que chegará à sua consumação no casamento de Apocalipse, no casamento do Cordeiro com a sua noiva. Numa história que começa com um Deus que criou a humanidade com o objetivo de se relacionar profundamente com ela. Então nós sabemos que Deus já criou um povo para ser um povo seu, a ponto de que quando Deus separa Israel no meio das nações para ser dele, nós temos em Deuteronômio 7:6 o seguinte versículo. Eu não vou dar tempo para que a gente abra os versículos, porque eu tenho uma quantidade grande de informação para cobrir em pouco tempo, ok? Então, Deuteronômio 7:6, Deus vai falar ao povo de Israel: porque vocês são o povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. Em Êxodo 19:5, Deus fala: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então toda a terra é de Deus, toda a criação é de Deus, mas Deus está apontando, desde o seu relacionamento com Israel, o seu desejo de ter um povo para ser uma propriedade peculiar. Então há aqui uma diferenciação, tudo já é de Deus, mas ele deseja um povo para ser sua propriedade peculiar. E ele propõe essa relação, primariamente, à nação de Israel. Olha que interessante, não há, na história das religiões, nenhuma religião que se compare à proposta que encontramos no judaísmo e no cristianismo. Um Deus que deseja ser amado. Um Deus que deseja ter um povo para ser seu e uma relação de amor com esse povo. Ao ponto de que qual é o primeiro dos 10 mandamentos? Não terás outro Deus além de mim. Um Deus que quer exclusividade. E qual é o maior dos mandamentos segundo Cristo? E também na cultura dos judeus. Escuta, ó Israel, o Senhor seu Deus é um. Amarás o Senhor seu Deus de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Não há na história das religiões uma coisa paralela a isso, um Deus que deseja ser amado e amado com profundidade por um povo. Um Deus que criou a história da humanidade, é explicada na lente cristã como o desejo de Deus, que já era perfeito em amor, que não precisava de mais nada, mas de expandir a comunhão na qual ele já vivia, tendo relação, tendo comunhão agora com um povo que ele chama de seu e que ele deseja que o ame e que ele ama. Um povo que é o seu povo e ele é o seu Deus. Esse é o desejo do coração de Deus. É nessa história que nós estamos incluídos, num universo onde Deus está escolhendo um povo, onde Deus está separando um povo para si. Um povo que ele quer que o ame. É um povo que ele quer que o conheça profundamente. Agora, chamar essa relação de Deus com o seu povo de casamento, chamar essa relação de Deus com esse povo com quem ele quer ter um relacionamento íntimo de casamento, usar o casamento como uma estrutura de entendimento pela qual a gente vai entender qual é essa relação de Deus com o seu povo, não foi uma inovação do apóstolo Paulo. Na verdade, em todo o Antigo Testamento, através dos profetas, Deus revela o seu desejo de casar-se com o seu povo. Deus revela que é grande o mistério por trás da união do casamento, porque, na verdade, Deus nos deu o casamento para que possamos compreender qual é o seu desejo para o seu povo. Isaías 54:5 vai falar assim: porque o seu Criador é o seu marido,
Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Mas a primeira frase, o seu Criador é o seu marido. Quem traz para a conversa esse imaginário do casamento, para que a gente possa entender a relação de Deus e igreja é o próprio Deus, de forma ainda mais contundente, em Isaías 62, 3 a 5, Deus compara a intimidade que ele quer ter com esse povo à intimidade sexual de um casal. Isaías 62, 3 a 5. Vamos ler esse juntos? Abre aí. Isaías 62, 3 a 5. Então nós estamos, gente, olhando para a relação de Deus com Israel, o povo que ele escolheu para ser esse povo de peculiar propriedade, o povo que ele escolheu para ser marido. E estamos vendo aqui promessas que foram feitas para esse povo, para entender o caráter de Deus. Nós estamos tentando aqui entender a partir da história das Escrituras esse desejo no coração de Deus que vai culminar no Novo Testamento com a igreja como noiva. Então, em Isaías 62, 62, de 3 a 5, nós vamos ler. Você será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia, e a sua terra de casada. Porque o Senhor se delicia em você, e a sua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Então, nós temos a revelação de um Deus que usa o imaginário do casamento, que na verdade nos deu o casamento para que nós possamos entender que Ele é um Deus que quer ter prazer com o seu povo. Então ele usou aqui no texto, a imagem de um noivo que se alegra com a sua noiva. O Senhor se delicia em você. É uma imagem profundamente íntima. É uma imagem que está apontando para a intimidade sexual do casal. E nós temos às vezes dificuldade com isso, com falar isso de Deus, porque nós estamos pensando ao contrário, muitas vezes. Muitas vezes nós estamos pensando que o casamento é apenas que na verdade Paulo está fazendo apenas uma metáfora usando o casamento, explicando assim como Jesus e a igreja, mas na verdade é que o casamento é a grande metáfora, para que nós possamos entender a profunda realidade de quão íntimo e de quão prazeroso é o relacionamento que Deus deseja ter com o seu povo. Na verdade, é o casamento que nos foi dado para que nós possamos compreender o desejo de Deus de ser um com o seu povo e de alcançar esse estado de intimidade completa que o casamento propõe. Então, Paulo não está inovando quando ele passa a interpretar a relação de Cristo e da igreja a partir da dinâmica de um casamento. Ele não está inovando, ele está nos levando de volta a essa antiga tradição judaica de já enxergar a relação de Deus com o seu povo dessa forma. Então, nós sabemos que temos um Deus que quer ter um povo que pertence a Ele, que quer ser conhecido por esse povo de forma profunda, que quer ter intimidade e prazer com esse povo. Qual que é o grande problema, se a gente for colocar numa cosmovisão de criação, queda, redenção e consumação? É que o amor de Deus nunca recebeu de povo algum sobre a face da terra uma justa recíproca. O amor de Deus nunca encontrou de volta na espécie humana que Ele criou para isso amor de verdade, fidelidade de verdade. A história do Antigo Testamento vai nos mostrar que, pelo contrário, Deus encontrou na espécie humana infidelidade, ingratidão,
traição, adultério, egoísmo. Deus encontrou povos que priorizavam apenas o seu bem-estar e queriam usá-lo para ganhar coisas, e que quando as coisas não foram da forma que eles gostariam, se entregaram para outros deuses. E essa foi a história do povo de Israel, diga-se de passagem. E aqui não vai ter tempo de entrar, mas um dos livros do Antigo Testamento que eu acho mais lindo, para que a gente possa compreender a relação entre Deus e seu povo, é o livro de Oséias. Um livro onde Deus trata com Israel, chamando-a de esposa e revelando que Israel foi uma esposa infiel. Israel foi uma esposa adúltera. Israel foi uma esposa prostituta. Uma esposa que se vendeu. E, na verdade, essa é a realidade do amor que a gente tem oferecido para Deus como espécie humana. Deus não encontrou na espécie humana um amor que pudesse ser recíproco ao seu amor e à sua entrega. Mas e agora? Deus não vai se casar? Deus não desistiu desse plano. Pelo contrário, no Antigo Testamento, nós somos deixados com esse povo infiel, mas também somos deixados com diversas promessas de que, apesar da impureza desse povo, de que apesar da infidelidade desse povo, de que apesar de toda a prostituição, Deus limparia esse povo. Deus colocaria o amor por ele dentro do coração de um povo. E ele teria a sua esposa. Ele teria um povo de propriedade particular para chamar de seu. Essa promessa, o Antigo Testamento se encerra com essa promessa, mas com Israel ainda em exílio. E nós somos levados agora à continuação da narrativa no Novo Testamento com o Cristo que surge encarnado, revelando-se a perfeita imagem do Pai e se apresentando como um noivo. Um noivo que está se preparando para um casamento. Então Deus está prestes a cumprir a sua promessa. Deus está prestes a cumprir a sua promessa de preparar para si um povo não mais adúltero, não mais sujo, não mais infiel, mas um povo puro, um povo santo, um povo com quem o Cristo possa se casar. Em termos de redenção, nós já sabemos o que está para acontecer agora na história. Cristo vai à cruz e ele vai dar sua vida em resgate de um povo para o Pai. Agora é muito interessante a gente olhar para essa história, que a gente já conhece tão bem, nos termos matrimoniais. Cristo vai à cruz quase como um gesto de noivado com a sua noiva. Um gesto de compromisso. A partir do trabalho dele na cruz, a partir do que acontece ali na cruz, um povo será gerado, uma noiva será gerada. E essa é a noiva que se casará com o Cordeiro em Apocalipse. Nós temos então a cruz expondo a nossa infidelidade. Nós temos a ofensa da cruz, o fato de que a nossa infidelidade, a nossa podridão, é de Israel, mas a gente sabe que é nossa também. Amém? A nossa prostituição sendo reveladas na sua pior maneira, através do sofrimento que foi imposto ao Cristo. Do inocente levando sobre si toda a morte que o nosso pecado causou, concentrando ali nele. Então a cruz expõe o quão ruim nós somos, o quão nós não merecemos o amor desse Deus, o quanto esse povo escolhido por Deus não merecia e não era capaz de reciprocar o seu amor. Mas ao mesmo tempo a cruz mostra o quão longe Deus foi em amor por esse povo. Ao mesmo tempo a cruz mostra o quão amado esse povo é por Deus. Ao mesmo tempo a cruz mostra a sobremedida do amor de Deus, ao ponto de se entregar e de mostrar que o amor dele por esse povo infiel é tão grande que ele está disposto ao sofrimento, e não só ao sofrimento da morte, como falamos aqui em outras ocasiões, mas ao sofrimento de que o próprio Cristo, o Filho de Deus, que nunca foi separado dele, ele enfrentou a verdadeira morte,
que é a separação de Deus em nosso lugar, para que na sua ressurreição nós pudéssemos ressuscitar junto com Ele, agora ligados com Deus. Nós já falamos sobre isso em outras formas, mas eu quero trazer aqui a imagem do casamento. A cruz é Deus comprando a sua esposa que foi vendida como escrava de volta. A cruz é Deus trazendo de volta para si esse povo que não merecia e mostrando a ele o seu amor. De forma que quem vê a cruz, vê essas duas realidades. O quão indigno eu sou do amor de Deus. E o quanto mais ainda eu percebo que sou amado por Ele. Se quebranta, se entrega e se dispõe a morrer com Cristo, para com Ele viver uma nova existência. Então, quem vê o Cristo crucificado, toma para si sua morte e sua vida e recebe dentro de si agora o poder da ressurreição para viver uma infidelidade, para viver agora como noiva fiel. A cruz traz o nascimento da igreja, como falamos aqui alguns domingos atrás. Nasce através da obra de Cristo a noiva perfeita para o Cristo, a igreja, a satisfação da sua promessa. Um povo que a partir do poder da cruz e do poder da ressurreição é capaz de ser fiel a Deus. É capaz de ser a recíproca do amor de Deus. Voltamos então a Paulo em Efésios 5:22. Voltamos então a Paulo a respeito do grande mistério que ele está falando. O grande mistério que Paulo está falando é mais profundo do que o fato de que Deus separou para Adão uma auxiliadora semelhante a ele. Vamos relembrar a história. Adão é levado a ver todos os animais e dar nome a todos os animais. E ele percebe que não há ninguém semelhante a ele. Ele percebe essa necessidade, ele percebe essa solidão existencial de não ter ninguém semelhante a ele. Então Deus coloca Adão sob um sono, ele retira uma de suas costelas e da carne e do sangue de Adão, eu presumo, ele cria Eva. E Adão abre os seus olhos e fala: essa sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. E eis por isso, homem e mulher deixam suas famílias e se juntam em uma só carne, porque há um nível de ser completo que só é descoberto num casamento. Mas isso tudo está apenas apontando para um mistério e para uma realidade mais profunda. O mistério de que há um nível de ser completo que só é encontrado a partir da união perfeita da espécie humana com Deus. Ao ponto de que aqui, então, a gente consegue ler de novo Efésios 5, 22 a 32, agora focando no que Paulo está falando a respeito de Cristo e da igreja, para que possamos entender o que está sendo dito a respeito de nós. Cristo amou a igreja. 25. Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para a santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a igreja a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, a partir da lavagem de água, a partir da santificação de um povo, Cristo está apresentando a si mesmo. Deus está preparando para o Filho, e o Filho está apresentando a si mesmo um povo, uma noiva que é uma auxiliadora idônea para ele, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito. 29. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Então Cristo alimenta a igreja do seu próprio corpo. Nós vamos viver daqui a pouco a experiência que significa isso, de comer da carne e do sangue de Cristo. Porque somos membros do seu corpo. Então, grande é esse mistério. O mistério de que, assim como Deus sempre planejou que Adão tivesse uma esposa que fosse semelhante, verdadeiramente semelhante a ele, Deus
sempre planejou ter para si, ter para o seu filho, uma esposa, um povo que, assim como Eva foi tirada da costela de Adão, um povo que é trago à existência a partir do sacrifício do Cristo. Um povo que é a combinação perfeita para ele. Um povo que ele vai apresentar a si, sem mácula, sem mancha, nem ruga, a partir do seu próprio sacrifício. A igreja é, então, esse povo. O povo formado a partir do Cristo, como Eva é formada a partir de Adão. O povo que foi criado para satisfazer esse desejo de Deus, que é revelado de Gênesis e Apocalipse, de ter um povo para chamar de seu, para conhecê-lo profundamente e para ter intimidade e prazer com ele. É isso que é a igreja. Não havia como a gente começar por isso sem reforçar, né, esse desejo histórico. Então a igreja, ela é esse povo. Ela foi gerada para ser exclusivamente do Cristo. Ela foi gerada para pertencer ao Cristo. Ela foi gerada para amar profundamente a Ele. Ela foi gerada para conhecer profundamente Ele. Ela foi gerada para desfrutar de intimidade e deleite com Ele. Quando a gente fala da igreja como noiva, é disso que estamos falando. Que incrível vocação nós temos. Estamos falando sobre nos tornarmos um com o Deus encarnado. Estamos falando sobre nos tornarmos um, sobre como um dos apóstolos coloca no Novo Testamento, sermos feitos coparticipantes da substância divina. Ser de fato carne da sua carne e osso dos seus ossos. Essa é a nossa identidade de igreja como noiva. Então, quais são as características para que a gente possa chegar numa parte mais prática aqui agora? O que todo esse imaginário de casamento traz para a gente? O que compreender a natureza coletiva que nós temos aqui como noiva do Cordeiro traz para a gente? Quais são as características da igreja como noivo? Ela ama o noivo profundamente. Ela está apaixonada pelo noivo. Deus não quis ser servido primeiro e amado depois. Nós temos em todo o Antigo Testamento vários versículos onde Deus está apontando que Ele não estava aceitando o serviço de Israel, porque era um serviço sem amor. Nós temos um Deus que quer ser primeiramente amado. A noiva, ela ama o noivo. Ela vê o Cristo crucificado e ela consegue agora responder em amor. O Espírito Santo dentro de nós nos permite responder o amor de Deus finalmente com uma recíproca apropriada. A noiva ama o noivo, ela é apaixonada pelo noivo. A noiva pertence ao noivo. A noiva é fiel ao noivo, ela não tem outros. Ela não tem outros maridos, ela não tem outros em quem ela encontra o seu prazer. A noiva sabe que o seu maior prazer está na intimidade com o noivo. Ela sabe que não há proposta de prazer nessa terra maior do que o prazer que se propõe em sermos todos feitos um com Cristo. Não há uma proposta de prazer maior que essa. John Piper tem por costume falar, né, que quem busca por prazer, na verdade, os que se dizem hedonistas, na verdade estão buscando por pouco prazer. Porque quem busca por mais prazer, entende que não há proposta de prazer maior do que se tornar um só com Deus. Essa é a proposta que a aguarda. E a noiva está noiva e não casada. Ela está ansiosamente aguardando o casamento. Ela está ansiosamente esperando. A igreja está curiosamente posicionada entre o noivado, o compromisso que já foi feito conosco por Cristo na cruz, e o casamento, o momento no Apocalipse que João viu, onde a noiva e o noivo, a partir daquele momento, serão um para sempre. Esse mesmo momento é o momento que Jesus fala sobre, quando ele ora para que todos sejam um. Quando ele diz que ao fim todos serão um. Quando Paulo fala que o noivo, o rei Jesus, entregará o reinado a Deus e Deus será tudo em todos.
É um momento de maior satisfação cósmica que está à nossa frente. Nós estamos curiosamente posicionados entre o já e o ainda não. Entre o noivado e o casamento. Nós temos um compromisso, mas temos uma ardente expectativa pelo evento que talvez seja o evento mais importante do universo. Quem aqui já esteve noivo sabe o que é estar em expectativa pelo casamento. A noiva está em ardente expectativa pelo evento que talvez seja o maior evento que o universo já viu até hoje, a sua união final com o Cordeiro. E isso põe a igreja num estado desafiador, um estado de preparo para o casamento, um estado de se manter fiel, um estado de se manter devota. Agora, Cristo já ganhou isso para nós através do Espírito Santo, mas há um zelo que tem que ser mantido para que não sejamos enganados. Vamos abrir em 2 Coríntios 11, 2 a 4, o texto que eu falei, que é a outra menção de Paulo à igreja como noiva. 2 Coríntios 11, de 2 a 4. Paulo, então, trazendo tudo isso que falamos sobre a igreja ser noiva do Cordeiro, ele vai dizer: eu tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Nós vamos continuar, mas olha que interessante, não temos mais uma adúltera, uma esposa infiel. Nós temos agora uma virgem pura, gerada na cruz, que está sendo preparada e santificada para ser apresentada a um só esposo, que é Cristo. Mas eu temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidos a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Então há aqui uma preocupação de Paulo, de apesar de ser um povo que já recebeu o Espírito, de apesar de ser um povo que já recebeu o Evangelho, de apesar de ser um povo que já recebeu a simplicidade e beleza de Cristo, essa pureza seja corrompida. Essa pureza seja corrompida, porque essa noiva se afaste dessa pureza, se apaixonando por um outro Jesus, diferente daquele que está proposto, se apaixonando por, dando ouvidos a uma outra boa notícia, diferente da que foi falada. Então, esse estado de preparo para o casamento exige um zelo para que nós, que fomos o povo preparado e gerado na cruz para ser o povo que é a companheira apropriada do Cristo, se mantenha na simplicidade e na pureza de Cristo. Não fuja, não se encante com outros Cristos e com outro Evangelho. Se manter exclusivo, se mantenha exclusiva, não trocando Deus por ídolos. Se manter apaixonada pelo seu Senhor. Se manter fiel e não se prostituir com outros prazeres. A boa notícia é que, através da obra de Cristo na cruz, nós já recebemos esse amor puro por eles. Mas nós precisamos cuidar desse amor, para que ele não se corrompa. Há aqui uma admissão de Paulo, de que ele teme que assim como a serpente com astúcia engane Eva, nós também sejamos enganados. Nós também sejamos engodados. E aqui é interessante perceber
Eu poderia falar aqui de formas que o evangelho é corrompido. Eu poderia falar aqui sobre outros deuses que são propostos, principalmente os deuses culturais que nós temos hoje, já que nós não temos mais um panteão de deuses gregos e romanos, mas nós temos um panteão de deuses culturais, o sexo, o dinheiro, o entretenimento. Eu poderia falar disso, mas eu vou aproveitar que Paulo trouxe aqui a serpente para falar de que a serpente só conseguiu enganar Eva porque ela propôs para Eva algo que faria bem a ela. Ela propôs para Eva ser como Deus. Coma do fruto e você será como Deus. Então o maior inimigo do evangelho, que nos leva a outros deuses, que nos leva a outro evangelho, é esse engano que Satanás propôs no jardim e continua propondo, de seja você mesmo como Deus. Seja o seu próprio Deus. Seja o dono da sua vida. Faça o que te faz melhor. Ame-se em primeiro lugar. Satanás tira Deus de referência e destino e transforma Deus num objeto para que Eva possa conseguir algo que ela quer. E o maior engano que nos leva à idolatria, que nos leva a outros deuses, que nos leva a outro evangelho, é quando nós começamos a olhar para tudo isso, não mais tendo em vista que essa é a história sobre como nós estamos sendo preparados para Cristo, mas sim começamos a olhar para Deus e para Cristo como meios para um fim, como formas de nós obtermos o que nós queremos, de forma que nós continuamos nos achando cristãos, de forma que nós continuamos achando que estamos servindo a Deus, mas na verdade, tudo que estamos fazendo não é em amor e devoção a Ele. Tudo que estamos fazendo é para tentar ganhar aquilo que nós queremos, para tentar converter Deus à nossa vontade. Esse foi o engano, essa é a astúcia da serpente. A astúcia da serpente não é propor um outro Deus, é propor que você seja agora o seu Deus. E você dê a si mesmo tudo aquilo que você quer. Então essa noiva que foi preparada em amor por Cristo, ela pode ser enganada pela astúcia da serpente a amar outros senhores, a amar outros deuses, a amar outras coisas, principalmente porque ela tem uma tendência muito forte a amar a si mesma. Então o grande amor que compete com o nosso amor devoto pelo Cordeiro, o grande amor que compete com o nosso amor por Cristo, é esse auto-amor doente por nós mesmos. É esse se colocar acima de Deus e acima do próximo, constantemente. O desafio da noiva, então, é se manter fiel. E isso só será produzido em nós a partir do Evangelho. Isso só será produzido em nós não através de esforço, não através de, meu Deus, quais são as coisas que eu tenho que fazer. Embora sim, nós faremos coisas, mas isso será produzido em nós a partir da visão do Cristo crucificado, da visão daquele que nos amou tanto e que revelou que o sentido da existência está em amá-lo de volta. Manter a visão do Cristo crucificado em nossas mentes. Manter a boa notícia do Evangelho de que nós somos muito piores do que pensamos, mas muito mais amados do que imaginamos, constantemente em nossas mentes. Nos manter, permanecer em Cristo, é aquilo que podemos fazer para estarmos preparados e não perdermos esse evento que se aproxima do casamento da noiva com o Cordeiro. Eu desejo com esse compartilhar dessa manhã, é que nós possamos entender quão grande, quão imensa, na verdade, é a responsabilidade e é o privilégio dessa vocação que nós temos como o povo de particular propriedade de Deus. E que nós possamos olhar cada um para dentro de nós mesmos, né, e verificar se estamos nos mantendo na pureza e simplicidade de Cristo. Verificar se o nosso maior amor continua sendo Cristo. Se a nossa maior fonte de prazer continua sendo Cristo. Se nossa exclusividade realmente é dele,
ou pertence a outros, porque estamos priorizando a nós mesmos. É claro que tudo que falamos aqui é de natureza corporativa, mas nós participamos disso individualmente, nos mantendo apaixonados por Cristo. Quero orar para que a consciência de quem nós somos como noiva possa estar reavivando em nosso coração a chama de amor por Cristo Jesus. Vamos orar juntos, papai. Obrigado, Pai, pelo teu projeto, pelo teu propósito. Obrigado, Senhor, porque nós, de forma alguma, merecíamos ser seu povo. Pelo contrário, assim como Israel, nós te rejeitamos em inúmeras ocasiões. Nós te traímos, Senhor, em inúmeras ocasiões. Nós priorizamos a nós mesmos como nossos próprios deuses em inúmeras ocasiões. Mesmo alcançados pelo Evangelho, nós seguimos tendo dificuldades com isso. Pai, nós não merecemos, nós absolutamente não merecemos essa posição de noiva para a qual o Senhor nos coloca. E nós nos reconhecemos, Pai, totalmente dependentes do sangue de Cristo na cruz para nos purificar, para que nós possamos assumir essa posição. Pai, nós nos reconhecemos dependentes, Pai. E nesse momento nós oramos para que o Senhor, mais uma vez, nos lave com a água da palavra e nos santifique e purifique. Nós oramos para que o Senhor, mais uma vez, nos dê do corpo e do sangue de Cristo, que nos sustenta e que nos mantém como a sua noiva. Que o Senhor, mais uma vez, nos encha do amor, de um amor desesperado por aquele que é o autor da nossa fé. Pai, eu oro pelo coração de cada um que está aqui. E peço, Pai, que o Senhor acenda cada vez mais forte a chama de amor. Que nós possamos viver como num bom casamento, aonde cada ano nós amamos mais ao Senhor, aonde cada ano nós temos mais certeza do quanto te amamos. Que nós possamos abandonar uma vida onde estamos tendo que constantemente ser advertidos pelo Espírito para voltar ao primeiro amor, porque nós não crescemos em amor por você. Pai, nos leve a crescer em amor cada vez mais pelo Senhor Jesus. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, sobre a palavra que o Rafa trouxe, fomos abençoados, amém? Importante, né? Fazermos nosso coração assim, que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E às vezes a gente não para fazer uns links assim, por causa da nossa geração, nossa visão, nossa cabeça, né? Por causa da cosmovisão dessa geração. Eu preciso trazer algo que, enquanto o Rafa falava, meu coração deu uma pulsada assim, lembrando de uma leitura que eu fiz há muitos anos atrás. Quando a gente fala, por exemplo, hoje dos movimentos, os movimentos sociais que vão surgindo, que vão despertando, que vão suscitando, né? E aí quando a gente vê acerca de alguns movimentos, é muito comum a gente estar vendo hoje uma oposição ao evangelho e ao cristianismo por parte de alguns grupos de mulheres que defendem o feminismo, né? Como uma forma de mais libertária, né, e tal, pá. E aí se opõem ao cristianismo e ao evangelho de uma forma como se tudo que nós cremos fosse para subjugar a mulher. Só que quando Jesus veio numa hora, uma época, uma geração, onde a poligamia era a coisa mais comum, onde o abuso da mulher é uma das coisas mais comuns para a época, onde a mulher era usada e explorada de uma forma muito comum na época. E aí quando Jesus vem, Jesus normatiza algo. O padrão é um homem para uma mulher.
o padrão da fidelidade mútua e do cuidado e proteção mútuos. Então, quando é um homem para uma mulher, há uma proteção, da mesma forma como Cristo guarda e protege a igreja. Então, fazer parte desse povo, que é propriedade exclusiva do Senhor, é a garantia de que somos amados, guardados e protegidos. E a melhor resposta que nós podemos dar é a fidelidade. Então a fidelidade não é um peso, a fidelidade é uma escolha. Amém ou não, gente? A pureza, a separação, eu abri mão de coisas que poderiam me produzir, como o Rafa trouxe uma fala do John Piper, né? Coisas que poderiam me proporcionar algum tipo de prazer, mas ele é transitório e terreno, mas eu escolho o gozo eterno em Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Aquele que era, que é e que há de vir, aquele que venceu, aquele que era desde os tempos antigos e aquele que viveremos como aliançados com Ele, sendo aliançados com Ele por toda a eternidade. Isso é um presente para nós, gente. Amém? Glória a Deus. Rafa, que o Senhor te abençoe, tá, mano? Pelo seu zelo, pela sua dedicação. A gente aqui, irmãos, tem algumas coisas que, até para quem está nos visitando, assim, uma das coisas que a gente preza muito. Primeiro, a gente preza muito que as crianças estejam livres. Amém, gente? Os cultos nos tempos da igreja primitiva eram cultos que ocorriam nas casas. Na casa ia ter o que, gente? Criança. E criança faz barulho. Faz ou não faz, gente? E se a igreja é a família da fé, na família vai ter criança, e vai ter criança fazendo barulho e tá tudo bem. Amém, gente? E tá tudo bem. Eu sei que às vezes os papais e mamãe ficam meio tensos assim, tá tudo tranquilo. Tá bom, gente? Prezamos por isso. Segunda coisa, nós prezamos muito pela sobriedade e lucidez na exposição das Escrituras. E a terceira, uma terceira coisa que nós prezamos muito, irmão, nós estamos aqui para ver o Cristo uns nos outros a despeito de toda a diferença que tenhamos. Então, somos diferentes e é nessa diversidade que Cristo vai se revelando aqui entre a gente. Então, quando você conversa com o irmão, ele revela a Cristo de um jeito, conversa com o outro, revela a Cristo de outro jeito. E é essa beleza que nós valorizamos a todo custo. Amém, gente? Eu quero trazer agora, vamos lá em 1 Coríntios? Falar alguma coisa, Rafa? Oi? Não, mano, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo.